Não, não começou. Tá lendo, tá muito lenta a internet aqui. Apagar. Começou. Boa noite, gente. Paz, em nome de Jesus. Estamos aqui para começar mais este culto online, mais esse tempo, esse momento de edificação pela palavra, de adoração ao Evangelho do Senhor Jesus, a presença de Deus. E nessa noite de quinta-feira, fria, gelada, não sei como você está aí, eu estou com muito frio. E nós vamos louvar ao Senhor, orar por todos que pedirem. Paz, irmã Divaldo. E nós cremos que Deus tem uma palavra para esse tempo, para esta hora, para nós nessa noite, para a sua realidade. Mancidinha, paz. Vamos louvar o Senhor, vamos escutar. Você que conhece essa música, vamos louvar? Enquanto o pessoal aí vai entrando, a gente vai acompanhando. Irmã Célia, pode Senhor. Manifestando graça, misericórdia, paz e amor. Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, tua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Bem-vindo, Senhor. Glória a Deus. Amém. A paz, irmãos Edna, José. Deus abençoe vocês. Já já nós vamos orar por todos, meditar a palavra do Evangelho. Entre pelas grades, Rio de Deus, rouba as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando Rio de Deus, cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça. Fausto, paz, meu irmão. Rosana, Meliane, manifestando graça, misericórdia, paz e amor. Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Amém, Solange? Amém, vamos orar. Já uma paz, meu irmão. Natan. Ô, Jabrilho. Doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, tua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar. Graça. Você gosta. Ó, meu Pai. Vivi, Pai do Senhor. Amém. Rio de Deus. Que esse Rio de Deus venha nos lavar, nos purificar, né, irmãos?
venha lavar nossa sociedade, nosso povo. Que o Rio de Deus traga justiça, como diz o profeta Amós, justiça e direito. Que o Rio de Deus toque pessoas. Rio de Deus. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios. E aquele que tem sede, vem beber da água da vida. Aquele que creem em mim, do seu Eu prefiro um fervente oração Pode ser. ou mais graça. Pergunta assim. Ô, irmã Cíntia, irmã Maria Moraes, Eliana, Deus abençoe. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio de Deus. Fluir o rio de Deus. Irmãos, vamos orar para nós darmos início a essa reunião virtual. O virtual, ele não é o oposto da verdade. O virtual, ele é real. Ele só não é presencial, ele não é próximo fisicamente. E Deus, nesse tempo de pandemia, de quarentena, onde a gente está assistindo essa... Pode parar, né? A gente está assistindo esse vírus de novo, forte no Brasil, né? Hoje o Brasil é um dos países que mais morre. Nós temos que ter muita prudência e vigilância até passar isso aí. Mas Deus preparou numa hora em que o mundo digital, a teia global, ela favorece a todos. Todos têm um meio de comunicação, um celular, um computador e acesso à internet. E todos podem ouvir a palavra de Deus. Todos podem ouvir o Evangelho de Jesus, serem ministrados e tocados pela presença do Espírito Santo. A tela não impede o Espírito Santo de chegar aí onde você está. A tela do celular, do iPhone, do notebook não impede o Espírito Santo de consolar a sua alma, de enxugar as suas lágrimas, de acender a luz na sua alma escura. E nós vamos orar, eu quero que você ore comigo aí, nós vamos apresentar esse momento nas tuas mãos, depois nós vamos ouvir mais um louvor em fervente oração, tá? Senhor, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui para proclamar o evangelho da vitória, da vida sobre a morte. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere sobre aqueles que estão diante aqui, ó Pai, a Tua presença, o Teu toque, o Teu refrigério de alma, a Tua paz, que o Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, possa mover os corações, consolar, possa alegrar corações, despertar o espírito abatido, segurar na mão deste homem, desta mulher, Senhor, daqueles que estão orando por alguém, intercedendo por um parente, por um amigo, que o Senhor possa responder este clamor, essas orações, que o Senhor possa manifestar a Tua bondade, porque Tu és pura bondade, Tu és puro amor, Tu és graça, Tu és essência de misericórdia, que o Senhor venha mover em nosso favor a vida, Pai. Eu quero apresentar cada nome aqui, Senhor, diante de Ti, a cada pedido de oração, Senhor. Eu quero rogar que o Senhor venha tirar a ansiedade do peito daquela moça, daquela mulher, que o Senhor venha tirar a tristeza, o medo, o pânico de outros, que o Senhor possa trazer discernimento para esta hora, para este tempo, para algumas pessoas, que o Senhor venha se revelar como Deus, como soberano, como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, como aquele que venceu a morte, como aquele que venceu o inferno e toda
potestade maligna, e sobre eles triunfou, Senhor, na cruz do Calvário. Que o Senhor se manifeste como o auxílio na hora da angústia, o socorro bem presente. Que o Senhor se manifeste como torre forte, como segurança do justo. Que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia, que o Senhor estenda as suas mãos de justiça, Senhor, e abre porta, e mude cenários. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o Brasil, Senhor, que nesse instante passa, ó Deus, por um momento terrível, onde a morte tem prevalecido diante de muitas pessoas, onde esse Covid-19 tem, Senhor, influenciado, aumentado, crescido no Brasil. Tem misericórdia desta nação, tem a misericórdia dos teus filhos e filhas. Olhe para o mundo, Senhor, tu és o soberano das nações, que o Senhor venha agir de misericórdia, com graça, que o Senhor se compadeça da população, que o Senhor se compadeça também, Senhor, diante desta crise econômica, dos seus efeitos avassaladores à classe mais pobre, que o Senhor venha mover em favor deles, levantar pessoas para acudir, socorrer. Jesus, eu oro, Senhor, toque os agentes da saúde, guarde-os, que eles estão nessa linha de frente e possam ser revestidos, cobertos pelo teu sangue poderoso e precioso. Jesus, receba o nosso louvor, a nossa alma neste culto público, aonde chegar esta mídia, esta voz, que o Espírito desça com livramentos, com resposta, com esperança, com o sinal da justiça do Evangelho, que é poder de Deus. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Tome a cada um nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um hino? Pode aumentar. Você que conhece esse louvor, louve. Na presença de Deus mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver em todo você, Ele continuar. Só então vais de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. O que é que te aflige nessa noite? O que é que te tira a paz? Entregue ao Senhor. Confie nele e mais ele fará. Entregando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregue ao Senhor, deixe nas mãos de Jesus. E verás que ele tem poder. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assinará. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares montar. Acontecer, ele controlar. Só então a te ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares marcar. Senhor, toma minha casa, ore pela sua família, gente. Vamos orar, ore pela sua família, diante de Deus, coloque seus filhos,
seu marido, sua mulher, seus parentes. Senhor, toma nas tuas mãos a minha família, a minha casa, as minhas causas. Toma nas tuas mãos. Ver a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares faltar. Foi nela, Pai. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar. Oh, meus amigos, Pai, então a viver. O Senhor tem poder. Deixar quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então há de ver o Senhor tem poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo a Deus entregar, então a gente verá que o Senhor tem poder. Entregue ao Senhor esta causa, este assunto, este medo, esta insegurança, essa ansiedade. Ouse. Confiar é para os fortes. Crer é para os fortes. Agir com a própria mão, ficar adoecido, ansioso, todo mundo faz. Mas crer e confiar e assumir as consequências de quem confia e descansar no Senhor, isso faz toda a diferença. Você cresce para dentro, os problemas ficam pequenos, as dificuldades, apesar de não mudarem, você se agiganta diante dela porque o seu coração se alinhou com o Senhor. Isso te dá força para a caminhada, isso te dá ânimo de vida e saber que o Senhor tem poder para intervir na sua história. Amém? Eu quero ler aqui hoje a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, capítulo de número 9. Vamos ler apenas 4 versos aqui, Mateus, capítulo de número 9, os versículos de 35 a 38. É um texto que mexe com a gente. Eu hoje estava pronto aqui com a minha cola para falar sobre as parábolas. A gente está falando sobre a vivência do reino de Deus aqui na terra. Iríamos falar da parábola do tesouro escondido no campo, muito linda, e da grande pérola de valor. Mas aqui agora, antes, orando aqui, essa palavra de Jesus veio forte no meu coração, principalmente por esses dias de pandemia, de morte, de pessoas perdendo parentes, de pessoas não podendo ser enterradas em valas, como no Amazonas, não podendo ser veladas, despedidas dos seus parentes. Os dias são confusos, os dias são maus, os dias são outros, gente. O tempo está mudando. Nós temos que perceber isso. Mateus capítulo de número 9, versículo 35 a 38, diz assim, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Mulher, você prepara depois? Grandioso estudo. A minha esposa está aqui na minha frente, a minha esposa linda. E eu quero falar, comunicar este evangelho, essa boa notícia para você hoje. Qual é o contexto desse Mateus 9? Mateus capítulo 8, a seguir, Jesus ele prega o sermão famoso, o sermão da montanha. Preste atenção, esta palavra ela vai te trazer ânimo, ela vai fazer o seu coração pulsar de novo, eu creio nisso, que é a palavra de Deus. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus relata Jesus ensinando o sermão da montanha. Jesus sobe no monte e os seus discípulos se aproximam. Isso é ser discípulo, aqueles que estão próximos de Jesus. Sentam aos pés de Jesus e a multidão ao redor. E Jesus ensina a multidão uma espécie de constituição do reino de Deus. Uma espécie de carta maior, a carta magna da vivência e dos princípios do reino. E o paralelo é com Êxodo 19, quando Moisés sobe o monte e Moisés traz a mensagem da lei para os israelitas no pé do monte. E Jesus sobe no monte da Palestina e de lá ele proclama a glória de Deus através dos seus ensinamentos. E ele diz as bem-aventuranças, a espiritualidade do secreto do capítulo 6, a respeito do pedir no capítulo 7, de não julgar no capítulo 7. E ele termina o seu sermão dizendo a respeito do solo que você constrói a sua vida. Qual é o chão que você erige a sua história? Qual é o chão que você constrói a sua casa espiritual, a sua casa existencial? E ele diz que se você construir a sua casa na rocha, significa que você ouviu a palavra dele e vai praticar o evangelho. Isso é uma espécie de segurança diante das tempestades, das correntes bravias do mar que vai soprar na sua vida. E aquele que constrói a sua casa na areia é aquele que ouve o evangelho, ouve a palavra, sabe de Deus, sabe de Jesus, sabe o nome de Jesus, sabe a senha de Jesus, mas nunca pratica o evangelho, nunca aplica o evangelho a partir de si mesmo. Esse é como um hipócrita que constrói a casa na areia, e quando descer chuvas e rios e tempestade, a casa vai cair. Ele conclui dizendo isso. E o capítulo 8 de Mateus mostra Jesus descendo do monte, e ele aplicando na sua vivência, dos movimentos dele, tudo o que ele falou no capítulo 5, 6 e 7. Ele encontra um leproso, e ele cura o leproso, porque ele tem misericórdia do leproso. O leproso pergunta: o senhor pode, o senhor quer me curar? Ele diz: se quero. Logo em seguida, Jesus cura a sogra de Pedro. Logo em seguida, Jesus cura muita gente, Jesus acalma uma tempestade e ele liberta os endemoniados gadarenos. Capítulo 9, Jesus cura o paralítico de Cafarnaum. Jesus come com pecadores. A mesa de Jesus era com pecadores, em que a religião não tinha contato, em quem a religião excluía. E lá estava Jesus com eles. Jesus vai até a casa de Jairo, principal da sinagoga, e no caminho a mulher do fluxo de sangue o toca e ela é curada, e Jesus o salva, e Jesus liberta e levanta a filha de Jairo, ressuscita ela. Jesus cura 2 cegos que chegaram à sua casa. Jesus cura e liberta um mudo endemoniado. E começa o texto que eu disse. Ele vendo a multidão, se compadecendo, porque são ovelhas que não têm pastor, porque elas estavam aflitas e exaustas. Você percebeu na minha narrativa que Jesus era uma espécie de solução diária para todo tipo de problema, de enfermidade, de crise, de oposição? Jesus encontra um leproso, Jesus é a alternativa para o leproso, ele cura, se quero. Jesus encontra os endemoniados gadarenos, Jesus é a alternativa para eles, ele os liberta. Jesus encontra o paralítico de Cafarnaum, ele entra numa maca onde Jesus está reunido e ele sai andando, carregando a sua maca, porque Jesus é uma ponte, é um apoio de solução, de alternativa de cura, de libertação, de lucidez. Jesus é a manifestação da glória de Deus. Jesus, ele é a unidade da glória da Trindade em si mesmo. Jesus,
ele é a concentração do Pai, está nele, o Espírito está nele, ele é o Pai é ele, quem me vê a mim vê o Pai, ele disse. Então, onde Jesus anda, Jesus é uma espécie de alternativa de salvação. E quando eu digo salvação, não é aquela salvação lá escatológica, quando eu morrer no fim da minha vida. Jesus é a salvação do dia das pessoas. Jesus salva o leproso no seu dia e naquele dia ele fica curado. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue e naquele dia ela é liberta. Ele liberta os endemoniados num determinado dia. Ele faz o cego ver naquele dia. Jesus é o salvamento diante dos problemas corriqueiros e diários. Jesus não é aquele Deus que está sentado no trono, esperando você morrer para levar você para o céu. Jesus, ele entrou na sua história e ele caminha com você, e à medida, pastor Jober, e à medida que ele caminha com você, ele é a salvação das suas crises diárias. Ele não é um salvador escatológico apenas da sua alma. Jesus é um salvador diário, que salva você da cegueira como os cegos, que salva você da lepra como o leproso, que salva você das tempestades como a tempestade dos discípulos. Jesus salva você das opressões demoníacas, como ele salvou os gadarenos. De modo que Jesus é uma espécie de escatologia antecipada. Aquilo que o final dos tempos, que o Apocalipse diz que ele vai fazer, ele virá dos céus, os céus vai se abrir no soar da última trombeta, e ele descerá em glória, com clangor de trombeta, com seus anjos e com grande poder, e todo olho o verá. Isso vai acontecer bíblico, mas isso acontece todos os dias com aqueles que caminham. Aqueles que caminham com Jesus têm vitória sobre as tribulações. Aqueles que caminham com Jesus têm vitória sobre as ansiedades, as angústias e aflições do dia. Ah, se não fosse Jesus, que colocasse a mão por dentro de você e tirasse do seu coração os espinhos da terra, as pedras lançadas, as agonias apontadas, as setas do malignos, a sensação de depressão, de opressão, o estresse acachapante da vida. O viver é estressante, mas você está vivendo, você está percebendo que você está sobrevivendo? É porque Jesus está te salvando todos os dias. E à medida que você caminha com Jesus, você vai ficando encantado, apaixonado por esse Jesus. De modo que Jesus para você não é uma espécie de consultor. Eu preciso de um benefício, vou até Jesus e o consulto. Eu preciso de uma vitória, vou até Jesus. Eu preciso de um dinheiro, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de uma bênção, eu vou até Jesus. Não. Isso é para os bebezinhos que estão nascendo da fé, é para o leite ainda. Andar com Jesus te dá a maturidade de caminhar com ele tão somente porque você ficou na cara de Deus e você, como Saulo, diante daquela luz mais forte do que o sol ao meio-dia, caiu. E foi uma queda não para baixo, foi uma queda para cima e você caiu no colo do seu pastor. E você reclinou a cabeça como ovelha no peito dele e você, à medida que caminha com ele, ouve as batidas, o pulsar do coração do seu pastor. E ele vai aquietando a sua alma. E você caminha hoje, caminha amanhã, caminha depois da manhã, caminha todos os dias, onde? No chão, na estrada chamada Jesus. Ele é meu chão, ele é minha motivação, ele é meu imbuir, ele é o meu impulso, ele é a minha impulsão, eu caminho com ele, ele vai me salvando, inclusive de mim mesmo. Pois Jesus olhou para os seus discípulos certa feita e disse, não falando de Satanás, ele disse deles, um de vós é um diabo. Ou seja, todos os caídos, os filhos de Adão, têm em si um princípio ativo para o mal, à medida que potencializa se tornar um diabo de si mesmo. Por exemplo, Hitler foi um diabo de si mesmo e se tornou um diabo mundial. Mussolini foi um diabo de si mesmo e se tornou um opressor. Os Césares, a Idade Média foi uma idade das trevas que gerou diabolos pessoais, de opressão, de injustiça, de distribuição de rendas diferenciadas e terríveis que matou muita gente. Jesus vai nos salvando de nós mesmos, de modo que Jesus vai nos salvando dessa natureza caída, adâmica, que nos habita todos os dias. E Paulo percebe isso e diz, o bem que quero, isso não faço. O mal que não quero, isso cumpro, porque o pecado me habita, miserável homem que sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Jesus nos dá a vitória sobre nós mesmos. Jesus nos dá a vitória sobre o mal maior em mim. E quando eu chego nesse texto, esse é o contexto. Quando eu chego nesse texto, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias fazendo bem.
ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus tinha um único evangelho a se pregar, o evangelho do reino. E à medida que eu leio o Novo Testamento, eu percebo pelo menos que existem 3 características do evangelho de Jesus. O Apocalipse nos diz no capítulo 14 que um anjo bradou no céu bem alto dizendo sobre o evangelho eterno. Paulo fala o tempo todo do evangelho da graça. E Jesus fala do evangelho do reino. O evangelho da graça é a resposta de como eu sou salvo. Sou salvo mediante a graça. Não vem de mim, pela fé. Graça é favor imerecido. Ninguém é salvo por boas obras, porque faz bem, porque pratica caridade, porque é bonzinho, porque ajuda alguém. Salvação é dom de Deus, é pela graça. Eu não mereço, mas mesmo assim Ele me ama tanto que Ele chegou até mim para me salvar. Vem de Deus, não brota de vós. Salvação é pela graça. O evangelho da graça me responde a seguinte pergunta: como eu sou salvo? Pela graça, mediante a fé. O evangelho eterno me diz quando eu fui salvo? Desde a eternidade. Eternidade não só para frente, eternidade para trás. Porque o provérbio diz que o conselho do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E conselho é esse? É o conselho em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez um conselho. E o tema do conselho era você. E Ele te escolheu antes de você ser gerado. No ventre da sua mãe, como ele diz ao profeta Jeremias. Esse evangelho eterno foi te buscar lá na eternidade. Antes de você existir na história, Ele te conheceu lá na eternidade. Ele te salvou lá porque o Cordeiro de Deus foi morto na cruz antes da fundação de qualquer mundo, diz o Apocalipse capítulo 13. E o evangelho do reino que Jesus pregava destaca a vivência do reino. Como que eu vivo? Depois já sou salvo, tenho Jesus. Esse é o evangelho do reino. Eu vivo pelos princípios do reino que Jesus pregou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é a cartilha do reino, o sermão da montanha. Jesus pregava o evangelho do reino, o princípio prático do dia a dia, do perdoar, do amar, do que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, de orar no secreto, o Pai que te vê no secreto vai te abençoar, de ser misericordioso, de ser manso, de chorar com os que choram, de ser humilde de espírito, de clamar por justiça, de ser perseguido pela causa do reino e se alegrar por isso, de ser sal na terra e luz do mundo, de fazer para os homens antes aquilo que você quer que eles façam para você. Isso é a lei e os profetas. Jesus, o evangelho do reino, te coloca na vivência da caminhada do dia a dia no reino. Aí diz assim: vendo ele as multidões, se compadeceu delas. Eu quero falar só sobre isso agora. Os nossos dias são dias em que demanda da gente. Ivan Viesel, meu Deus! Que surpresa! O presbítero Ivan Viesel. Estou com saudade da Mary e da Jéssica, meu irmão. Deus abençoe, Ivan. Quando Jesus desce do barco, ele aporta na praia, e ele se depara com aquela multidão de gente. Jesus tinha pregado o dia todo, Jesus tinha ensinado, expulsado o demônio, como eu disse, curado a muitos. Jesus teve um embate com os fariseus hipócritas que o acusavam de ele fazer milagres por Beelzebul, principal dos demônios. Isso era um sugar diante de Jesus. Jesus está cansado, mas quando ele chega do outro lado, ele vê uma multidão carente de tudo. Uma multidão que tinha fome física, uma multidão que era explorada por altos tributos do Império Romano, uma multidão que não tinha voz nem vez, uma multidão que era ferida nos seus direitos de justiça, uma multidão que tinha fome de Deus, porque o templo as impedia de muitas vezes participar, uma multidão que padecia toda sorte de penúria, de miséria existencial, espiritual e física. Quando Jesus desce na praia, Jesus sente compaixão da multidão. E vendo a multidão, se compadeceu delas. Porque ele as viu aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Gente, essa palavra compadecer, ela significa no grego movimento das entranhas. Movimento do mais íntimo profundo do seu ser. É algo puro, algo íntimo, que brota da realidade daquele que diz que ama. Quem ama, quem diz que ama, tem que ter esse movimento das entranhas, das vísceras, lá do profundo da sua alma, o movimento de compaixão. O que é compaixão?
Paixão é patos no grego, significa sofrimento. É sofrer com, é fazer parte, é dizer estamos junto, mas é estar junto mesmo. Compaixão é sofrer com a multidão. E Jesus desce do seu barco, vê o sofrimento de crianças passando fome, sendo oprimidas pela ditadura romana, pela exploração de César, pela indiferença à religião daqueles dias. Imagine aquela miséria, aquela pobreza. Multidão, milhares de pessoas, mulheres, crianças, idosos, doentes, enfermos, aleijados, cegos, surdos, endemoniados. Jesus é movido nas suas entranhas de uma íntima compaixão. Sabe do que os nossos dias precisam? Os nossos dias precisam de compaixão. Você sabe do que a igreja de Jesus necessita? E quem sabe é isso? Que Deus usará esse tempo para gerar em nós compaixão. Compaixão é sofrer com alguém, independente do gênero, independente da idade, da cor, do sexo, da raça, independente da classe social, independente do critério, da cosmovisão religiosa deles, independente de geografia, independente de qualquer coisa. Se é humano, eu sinto a dor dele, eu sinto a penúria dele, eu sinto a fome dele, eu sinto a dor dele, eu sinto o preconceito dele. Os nossos dias clamam por pessoas que tenham compaixão, que tenham a capacidade de ser movido lá no íntimo do coração, lá no íntimo da alma. Não é um movimento por interesse, não é um movimento individualista, é um sentimento do puro amor, daquele que tem a semente de Deus, porque Deus é amor, e se compadecer de alguém. E Jesus olhando para a multidão. A multidão não tem cara, não tem RG, não tem CPF. Multidão, é um bando de gente tresloucado, perdido, sem rumo, sem norte, sem chão, sem plataforma de andança, sem qualquer estrutura de expectativa de um futuro melhor. Não tinham. O Império Romano era opressor. Mas Jesus está se movendo no meio da opressão do Império Romano. E o que move Jesus a multiplicar pão e peixe, e o que move Jesus a curar cegos, coxos, maltrapilhos, o que move Jesus a curar servos é a compaixão. O que percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando o evangelho do reino. Qual é o combustível que movia Jesus a percorrer por tudo quanto é canto? A compaixão. Se não for por compaixão, não se prega. Se não for por compaixão, não se compromete. Se não for por compaixão, por um sentimento profundo lá do âmago, da alma, de dentro para fora, que se comunica com o outro humano, não se tem igreja, não se tem reino. Os nossos dias demandam de gente que tenha compaixão por outros. Qual é a marca da igreja de Jesus, conforme Jesus? É um povo que sente compaixão de outros, é um povo que estende a mão, é um povo que intercede em oração, é um povo, como diz o adágio religioso, que paga preço pelos outros, é um povo que se coloca na brecha por outros, conforme o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, suportai uns aos outros, não é suportar aquele chato, tipo Ivan Viezel, assim, suporta, eu tenho que aguentar esse cara, não é a capacidade de você colocar o ombro de baixo, e colocar ele aqui em cima e suportar o peso dele, a dor dele, a dificuldade dele. A dor dele é sua, a dificuldade dele é sua. Esse é o evangelho mais cristocêntrico que se existe. É Jesus se compadecendo da multidão e dizendo para os seus discípulos, eles são ovelhas que não têm pastor. Que cenário é esse que Jesus aponta? Jesus, ele contextualiza. Esse povo são ovelhas que não têm pastor. Você sabe o que um rebanho de ovelha demanda? Perquire, sabe o que uma ovelha requer? A ovelha requer pelo menos 3 características. Primeiro, segurança. Toda ovelha, todo rebanho requer segurança. Segundo, requer um guia que as leve ao alimento e águas tranquilas. Alimentação e guia. E terceiro, que as cure das feridas que as próprias ovelhas as feriram. Ou seja, Jesus olhou para aquela multidão e constatou a seguinte verdade: eles não têm segurança. É como aqueles que esperam do INSS alguma coisa, não tem segurança nenhuma. Será que vai vir? Não sei.
Aqueles que esperam do poder público, será que vai vir? Não sei. De onde virá o meu socorro? Não sei, não tem segurança. Segundo, Jesus vê que aquela multidão era ovelhas, como ovelhas que não têm pastor, porque eles não tinham propósito. Eles estão caminhando para onde? Não sei. Eles estão esperando do outro lado do barco só, da praia. Eles não têm pessoas que guiem a verdade ao caminho de paz. Eles não têm pessoas que construam estradas existenciais diante deles, que pacifique, que mostre para eles uma estrada, um chão de realidade. Vá por aqui, por ali. Não tem instrução, não tem luz, não tem discernimento de estrada. E por fim, eles não têm quem cure as feridas da sua alma. Eles não têm quem pense as feridas, que cicatrizem, que abracem, feridas que demandam companhia, feridas que demandam companheirismo, feridas que demandam um abraço, carinho, beijo, tapinhas no ombro, dizendo: eu estou aqui por você. Jesus olha para a multidão e as vê como ovelhas que não têm pastor. Talvez você esteja assim, você que me ouve aqui hoje. Quantas vezes o seu peito geme e grita porque você não tem segurança em mais nada? Porque você não tem um guia, um direcionador, um rumo, uma luz para o seu caminho que mostra: vá por aqui, porque aqui vai dar certo. Vá por ali, porque eu já fui, ali é o caminho, ali é a alternativa. E quantas vezes você está toda ferida, com o coração todo cortado, todo digladiado, com a alma batida por palavras, por ofensas, por condutas que te ofenderam, por situações que te envergonharam, que te humilharam, e você está todo ferido por dentro, sorri por fora, continua, faz cara firme para continuar, mas dói. E Jesus está descendo do barco hoje aí na sua casa. E ele está vendo que você é como uma ovelha do aprisco do bom pastor. Mas você não tem segurança nesse tempo de pandemia. Você não tem direcionamento, você não tem guia, você não tem alternativa, senso de destino, senso de rota, de caminho. E Jesus está vendo que a sua alma está toda machucada, ferida, e você está todo desconfiado, e não consegue acreditar na religião, e não acredita na política, e não acredita em ninguém. Mas hoje, Jesus desceu do barco, e ele te avistou no meio da multidão, e hoje a palavra que desce aqui, sem pensar, sem racionalizar, apenas pela iluminação do Espírito Santo, a palavra que desce para a minha vida e para a sua vida é esta: eu sou o bom pastor. Para você que não se sente amparado, amparada, para você que se sente ansioso, apertado daqui, apertado dali, girando 10 pratos na sua frente, você corre para lá, corre para cá, os pratos não podem cair, e você está aflito e exausto. Jesus te detectou no meio dessa multidão, e a palavra dele para você é esta: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu pastor. Aquietai-vos, porque eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus percebe que a multidão dos seus dias são como ovelhas que não têm pastor, e hoje, apesar de igrejas, apesar de pastores de igrejas, as pessoas estão com a alma sem o cuidado pastoral, sem segurança, sem convicção, sem guia direcionante, sem alimento para a alma que os põe de pé para caminhar muitos dias, e sem cura da dor interna, do drama, da existência não realizada, do sonho não cumprido, da imaginação frustrada, do anseio não chegado, da oração não respondida. E hoje, Jesus, ele há de derramar sobre as suas feridas um óleo precioso, que cure as suas chagas, que coloque em você essa paz que excede o entendimento, em nome de Jesus, esta segurança, porque de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu bom pastor, que deu a vida por mim. O meu bom pastor que abriu a porta do aprisco e me levou para as verdes pastagens, me conduziu para as águas tranquilas e me libertou da opressão da religião, daquele maioral, me libertou do sistema capitalista, de modo que eu vivo na companhia desse bom pastor todos os dias. E Jesus, olhando para a multidão, ele detectou que eles não têm segurança, não têm direcionamento, não têm instrução, não têm alimento,
e não tem cura para as suas feridas. Então, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eles são ovelhas que não têm pastor. E para você que me ouve aqui hoje, eu vi certa feita uma narrativa que diz assim: um rebanho de ovelhas saiu do aprisco. Alguém deixou o portão aberto, eles saíram e perdidos foram caminhando e chegaram numa estrada, num asfalto, muito agitado e movimentado. Ali os caminhoneiros, os motoristas foram parando à margem da estrada, no acostamento, para tentar tocar as ovelhas, toca para lá, toca para cá, e xingo e grito. E diz a história que as ovelhas não se moviam de sobre a pista. As ovelhas ficaram fixas, as pessoas gritavam, chutavam, buzinavam, mas o rebanho, o bando da ovelha ficou sobre o asfalto. Aí alguém teve a seguinte brilhante ideia: todo rebanho tem um pastor, e o princípio da vida é que toda ovelha ouve a voz do pastor porque conhece. Andaram pelas redondezas das aldeias e descobriram um pastor daquele rebanho. Você sabe o que aconteceu? Aquele pastor simples, todo sujo, todo cansado da vida, com semblante cansado. Ele chegou naquele lugar que carros e caminhões estavam parados, aquele rebanho de ovelha no asfalto. E ele apenas levantou a sua voz. E as ovelhas enfileiradas foram seguindo ele para a sua casa. Oh, meu Deus, que coisa linda, é o imaginário que Jesus aponta. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que aquela multidão precisava? Conhecer a voz de Jesus. Entender o ressoar, o timbre da vida que estava na boca daquele Galileu. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Nós precisamos seguir a Jesus. Nós não precisamos seguir instituições. Nós não precisamos seguir regras e leis religiosas, litúrgicas. Nós precisamos ter paz quando seguimos a voz de Jesus e ponto. Ele converge para si todo direcionamento de ovelha. A minha voz. Não é a voz de ninguém, é a voz de Jesus. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. E ele diz assim, Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, segurança, alimento, pastos verdejantes, e leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eu andarei pelo vale de sombra da morte, mas não temerei, porque o meu pastor estará comigo. O seu bordão, a sua vara, me consola, me traz para perto de si. E bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na presença do meu pastor para sempre. É um salmo existencial, não é um salmo para ser lido lá de fora. O Salmo 23 é um salmo para ser lido lá de dentro, porque é dentro que eu fico perdido, é dentro que eu fico aflito, é dentro que eu fico exausto, é dentro que eu fico angustiado, opressivo, com medo, é dentro que eu fico inseguro, incerto, perdido na existência. Então ele é meu bom pastor, e a minha alma não vai ter falta alguma. Ele amparará a minha alma, ele tranquilizará o meu coração, ele tem esperança para o meu coração, de nada terei falta dele nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e dele, do coração de Jesus, não vai me faltar nada. A presença dele, a companhia dele, o consolo dele, o amparo dele, o abraço dele, o carinho dele, a salvação dele. E ele vai guiar minha alma aos pastos verdejantes. E ele vai tranquilizá-la com aquela paz, como um açude manso. Ele vai me guiar pelo caminho da justiça, pela vereda da justiça, porque o nome dele já foi santificado dentro de mim, por amor do seu nome. Eu andarei por vales de sombra dentro. Há dias que eu estarei no escuro. Há dias que, muito embora eu saiba dele, a sensação é que ele está longe de mim. Mas mesmo nesses dias eu não temerei, porque ainda que pareça ausente, mais presente ele estará, o Senhor estará comigo. E certamente, gente, que dentro de mim, bondade e misericórdia vão me fazer seguir todos os dias da minha vida. Aleluia! Que você receba paz, porque Jesus te olhou
Ele ouviu o seu clamor, o seu falar, o seu murmúrio, a sua oração, e ele viu que você está como ovelha que não tem pastor. E nessa noite, ele quer te abraçar, te pegar no colo, como aquele pastor que deixou as 99 seguras e foi atrás daquela que havia escapado, perdido. E ele a carrega no seu colo e a coloca perto do coração, e ela ouve as batidas do coração do mestre, do pastor, e ela se aquieta. Hoje, esse tempo de pandemia, é um tempo que nós devemos ter compaixão. Como que eu exerço o ministério? Pela compaixão. Pedro, se tu me amas, apacenta o meu rebanho. Tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor? Se tu me amas, apacenta. O amor é o princípio, é o dogma final, é aquilo que nos sobra de toda a Escritura. De toda a Bíblia, o que nos sobra dos dogmas é o amor. Porque Deus é amor. Então, Jesus, ele sente compaixão. Aí ele diz para os discípulos, a seara é verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe o que Jesus está falando? Que a demanda de gente aflita e exausta aqui, como ovelhas que não têm pastor, é enorme, é grande, não só porque é muita gente, mas é porque é extensa, é grande na extensão, porque em todas as épocas, desde aqueles dias, os 2000 anos passados, haverá gente como ovelhas que não tem pastor. É grande não só na quantidade, é grande na extensão dos tempos, até o final dos tempos, é muita gente que é como ovelhas aflitos e exaustos que não tem pastor. Então, discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você pode me dizer, pastor, mas quantas igrejas no mundo? Hoje no Brasil, só no Brasil, o país mais cristão, nós temos mais de 50 milhões de cristãos evangélicos, fora os 70, 80, 100 milhões de católicos. Por que ainda falta trabalhador? Sabe por quê? Porque para trabalhar na seara de Jesus, o critério é único. Qual é o critério do trabalhador? É ter a compaixão de Jesus. Muito embora tenha muita gente no ativismo religioso, poucos estão movidos pela íntima compaixão, pelo sentimento puro e santo e sacro que emula de um verdadeiro amor. Aquilo que as pessoas fazem são por amor. Aquilo que elas tocam, cantam, pregam, abrem igreja, fecham igreja, missões, adoração, é por amor, é por compaixão, é para abençoar pessoas, é olhando a dor do outro, é sentindo a pobreza do outro, é servindo o outro. Se não for, pode ser trabalhador da igreja, pode ser trabalhador da religião, mas não é trabalhador da seara do reino de Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe qual deve ser a oração nossa nesses dias? Levante, Senhor, corações com compaixão. Levante pessoas que tenham coragem de chorar por alguém. Senhor, levanta pessoas que tenham lágrimas para chorar. Levante pessoas que tenham um coração para queimar de amor e de elo e de compaixão, que sofre por outros, com paixão, sofrer com outros, com pessoas, com mulheres, com crianças, com homossexuais, com pecadores, com todo tipo de gente que é gente. Quem é gente, aonde tem gente, tem dor. E aonde tem dor, tem que ter trabalhadores da seara rogando, chorando por eles. Que oração é essa, gente? Que o Senhor levante uma igreja compassiva. E quando a gente desce do nosso barquinho da vaidade, do nosso barquinho do nosso capricho pessoal, a gente possa ver multidões, olhar para a cidade Itaí e saber que tem muita gente que estão com a alma ferida, insegura e com fome de Deus, e que precisa ser cuidada do lado de dentro, amparada, na solidão. A solidão dói, gente. A depressão é terrível. A gente tem que considerar isso esses dias. Nós temos que cuidar das pessoas. Um telefonema, uma ligação de vídeo, uma lembrança, lembrei de você. Estou aqui, esses dias eu vi no nosso grupo da igreja, a irmã Silvana passou em frente à Caixa Econômica Federal e viu um homem que veio do sítio e estava ali a manhã toda, ia ficar a tarde toda, estava com fome. E ela postou no grupo e a irmã Cidinha se movimentou, a Meire foi lá e levou um prato de comida para ele. Gente, o evangelho é isso. Porque naquele dia do julgamento, Jesus não vai perguntar quem frequentou a igreja, quem foi batizado, quem tem carteirinha de igreja, quem tem 10 anos de igreja, quem tem dons. A pergunta não é os critérios da religião que a gente faz. A pergunta é, eu tive fome e não me deste de comer.
Estive nu e não me cobriste, estive sede e não me deste de beber, estive preso e não me visitaste. Jesus estava nesse homem lá em frente à Caixa Econômica Federal. E bem-aventurado é quem se compadeceu, porque quem se compadeceu serviu a Jesus naquele homem. Jesus é encontrável sempre no outro. Essa é a mensagem do Evangelho. Paz para a sua alma, paz para a sua casa e compaixão para os nossos corações. Regue os seus corações com compaixão, adube o seu ministério com compaixão, adube a sua vida com a compaixão, sofrer com os outros, pelos outros. É o que Jesus fez para a gente naquela cruz. Aquela cruz não era dele, era minha, era sua. Ele sofreu com e por nós. Gente, que Deus abençoe a sua vida. O evangelho do reino tem tudo a ver com compadecimento, porque estavam aflitas e exaustas. Quanta gente aflita, exausta, sabe o que é aflito? É um sentimento de ser torturado, é a agonia da alma, é o desespero. Sabe o que significa exausto? Significa esgotado de tanto esperar e nada acontecer, esgotado de tanto sofrer, de nada mudar. Tem ou não tem pessoas assim que você conhece? Então o evangelho é para esses. O evangelho do reino. O evangelho não da religião, que quer cobrar. O evangelho não da religião, que quer oprimir, que quer exigir, que quer fazer leis de tradição humana, que não tem nada a ver com o mandamento do amor para as pessoas cumprir. O evangelho de Jesus é a boa notícia de que o bom pastor está por aí. E aquele que ouvir a sua voz, segue. E ele vai te levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. E bondade e misericórdia te seguirá todos os dias da sua vida. Fique com essa palavra. Fique com esse evangelho. Compartilhe esta live. Eu sei que vai abençoar muita gente hoje. Eu não preparei essa mensagem, mas o Senhor falou, pregue sobre a compaixão. Porque os meus trabalhadores não são os teólogos, não são os filósofos, não são aqueles que pregam bem, que administram bem, que são ditadores ou boiadeiros. Não. Os trabalhadores da seara de Jesus são aqueles que têm compaixão. São os anônimos que não têm cargo, que não têm nome, que não têm voz e não têm vez, mas estão por aí espalhando o evangelho de Jesus. E no dia do arrebatamento, grande será a surpresa dos religiosos, que ficaram na bitola do tapa a vida toda, amém, 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 sendo que o reino de Deus é um reino onde as prostitutas e os pecadores antecipam os fariseus e os saduceus. Gente, receba este evangelho. Vamos orar? E logo mais nós vamos ouvir mais um louvor. Grandioso és tu, mulher. Esse louvor é lindo. Fique aí. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este alimento para a minha alma, por esta palavra do evangelho que confronta muitos corações, por este anúncio de liberdade, Senhor. Coloca no nosso coração a compaixão de Deus. Coloca nos nossos olhos a lágrima pelo outro. Não nos deixe a alma ficar pedrada, vidrada, fixa no concreto, insensível aos outros, mas compadece de nós, Senhor. Dá-nos lágrimas, dá-nos sentimento de amor, de bondade, que a gente possa descer do nosso barco como o Senhor, olhar para a multidão e ter olhos para detectar faces na multidão, e se compadecer, e ser pastores deles, e ser cuidadores deles, apacentadores de almas. Esse é o nosso chamado, e para isso não há necessidade de rótulos e nem de títulos e de cargos. Basta crer em Jesus e você será um apacentador de vidas. Senhor, levante a tua igreja nesses dias, mas uma igreja santificada na compaixão, uma igreja comprometida no amor, uma igreja que tem lágrimas de arrependimento, que cai de joelhos e que se torna a esperança da sociedade mundana, que o mundo possa olhar para a tua igreja, o teu povo, e se constranger diante do nosso amor e da nossa compaixão. Abençoe essas famílias que aqui estão, todos que entraram aqui, todos que escreveram o nome, Rafael, Nancy, a Silvana, a Cíntia, a irmã Cidinha, Adriano, todos aqui que entraram, todos que deixaram a sua palavra, o seu nome, Ana Paula, a Zilda, Senhor, todos, a irmã Edna, Senhor, todos que estão precisando de uma resposta, a Daiane, o Dan, a família deles, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência na vida do Abílio, da Creuza, da Thaís, do Edson, da Dudinha, que o Senhor possa abençoar todos, ó Pai, que entraram aqui nessa live, a Iseli, a Vani, a irmã Maria Moraes, Senhor, a família deles, a irmã Eliene, todos, Senhor, a irmã Célia, Jesus, irmão Ítalo, a Jussara, que o Senhor possa visitar a família da Vera, Senhor, oh meu Deus, faz algo novo e inunda essas casas de paz, abre os céus em nome de Jesus e derrame paz, segurança,
na alma, alimento do céu para fortalecimento de fé. Senhor, dá-nos uma fé corajosa, nos faz alternativas de soluções, como o Senhor foi para aqueles dias, nos faz cristãos, teus discípulos. Abençoa o teu povo, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vamos ouvir esse louvor. Domingo de manhã eu estarei com a liderança pelo aplicativo Zoom. Nós vamos estar conectados. Eu espero que a minha esposa ela vai avisar, será domingo às 9h30 da manhã. O irmão Rodrigo vai explicar qualquer dúvida, o Diguinho e a Tati vão explicar para a gente vai estar todos conectados no aplicativo Zoom, uma tela onde vai estar todo mundo junto. E eu tenho uma palavra de treinamento, direcionamento para a liderança da nossa igreja. Tá bom? Domingo às 9h30 e a nossa live será domingo 7h30, a gente vai fazer uma ceia. Tá bom? Você e a sua família vai ceiar. Você que é cristão, tá? Que tem a consciência da ceia de Jesus. Vamos ouvir esse louvor, eu gosto muito. Creio que você conhece. Senhor meu Deus, quão eu maravilhado. Aleluia! Fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, de estrelas fonteando, o seu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Nas matas e florestas, o passarinho alegre o seu cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Eu pedi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vai, ouve os áudios dele. Quem tá falando negócio? Você ouviu? E quando enfim Jesus Muita saudade, Rafael. e ao lar celeste então me transportar
Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande. Ô Rui, paz, meu irmão. Irmão Benedito, a paz do Senhor. Oh, glória a Deus. O Rui, Benedito. Saudades, meus irmãos. O Benedito, ora por nós, irmão. Não há ninguém como tu. Lucas, Deus abençoe. Eu te convido a exaltar essa grandeza. Amém, meus irmãos? Esse louvor é lindo, né? Gente, a mensagem do Evangelho hoje foi uma mensagem muito específica. Ouça depois. Eu sei que na live, na hora, às vezes a gente olha para o outro lado, se distrai. Mas ouça essa mensagem. Jesus desceu do barco, se compadeceu da multidão e disse, são ovelhas, como ovelhas que não têm pastor. E falamos 3 tipos de consequências de ovelhas que não têm pastor, e Jesus quer pastorear a sua alma. Ele é o sumo pastor, como diz o apóstolo Pedro. Ele é o remidor, ele é o redentor que vive para sempre. Se Jesus está vivo como está, tudo pode ser diferente, há uma esperança. Então tranquilize a sua alma e peça para Jesus gerar no seu coração essa compaixão, esse amor. Se mova por compaixão, não por interesse próprio. Se mova por amor, por princípios do Evangelho. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Fique com a paz do Senhor. Nós estamos com saudade dos irmãos, mas eu acredito que em breve, muito em breve, nós estaremos aos poucos voltando com os cultos, com a limitação de pessoas, tá bom? E que você possa guardar essa palavra e meditar o Evangelho. Esse tempo de quarentena tem que servir para a gente sair diferente. Nós temos que sair mais profundo na Bíblia, temos que sair mais contínuos na oração, temos que sair mais comprometidos com o próximo, temos que sair mais pacificados de alma e temos que sair com a manifestação exata dos frutos do Espírito. Mais pacífico, mais manso, mais paciente, mais justo, mais fiel, mais benignidade, bondade, os frutos do Espírito. A mansidão, o domínio próprio, autocontrole. Então, esse tempo tem que gerar alguma coisa. Não viva como você vivia antes. O mundo vai mudar, e se você não se mudar, não se convergir para mais perto de Deus, não serviu de nada. Tá bom? Leia os evangelhos e comece a observar os movimentos de Jesus, os encontros de Jesus, e a partir disso, interprete a vida, a partir de Jesus. Jesus é a chave hermenêutica, interpretativa da vida. Tá bom? Que Deus abençoe todos. E que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações e que a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês, em todos os lugares, em todos os tempos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Domingo de manhã, com a liderança da igreja, no aplicativo Zoom. Depois, à noite, 7h30, vamos fazer uma ceia virtual. Tá bom? Fique na paz do Senhor a todos. Fica com Deus. O Ivan, Deus abençoe, meu irmão. Abraço, Ivan.